Existem 3 fatores que são essenciais para a análise de um negócio e que quase ninguém considera. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês quais são. Canal do Engenheiro Tabajara. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, eu sou o Rafael Ferrer, do canal do Engenheiro Tabajara, o canal do engenheiro que não deu certo na engenharia e acabou se especializando na área de franquias, de varejo, de dinheiro, de negócios, de investimentos. A gente vai trazer para vocês hoje 3 fatores que as pessoas, na hora de fazer negócio, na hora de comprar um negócio, de investir em um novo negócio, normalmente não consideram. Eles são depreciação e o custo de oportunidade. Então, o custo de oportunidade a gente vai falar da oportunidade do dinheiro e da oportunidade da mão de obra do dono que vai ser direcionada para esse novo negócio. Esses fatores, normalmente, eles são encarados como irrelevantes. Principalmente a gente que está na área de franquias, raramente a gente vê esses 3 fatores inseridos num plano de negócio. Quem compra um negócio tem que entender que cabe a quem está comprando fazer essa análise, já que o dinheiro é dele, a oportunidade, o tempo de vida é de quem está comprando, quem está renunciando à vida atual ou a outras oportunidades. E esse é um assunto muito personalizado. Você pode desconsiderar isso como uma análise de perfil, mas isso é uma análise de perfil. Porque o que acontece? Por exemplo, a depreciação dos 3 que a gente vai falar, ele é geral. Você depende muito do tipo de negócio que você abriu, quanto as instalações vão entrar no seu investimento. Por exemplo, você vai investir mais em carro, mais em estrutura, mais em pessoas, mais em serviços, compra de equipamentos que duram muito, equipamentos que duram menos, tá? Então a gente vai conseguir quantificar esses fatores para você conseguir fazer essa análise. Já o custo de oportunidade da mão de obra e o custo de oportunidade do dinheiro, então, ele é quase sempre descartado. Agora, o que você não sabe é que quando você planilha esses 3, ele dá um impacto, assim, estrondoso no negócio, no resultado final. E eu vou convidar vocês, então, para apresentar esses fatores lá no meu computador, porque lá fica mais fácil de eu mostrar. Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez, sejam bem-vindos à minha tela de computador. Eu vou ficar por pouco tempo por aqui para poder deixar vocês mais à vontade, tá? Eu vou trazer aqui hoje o nosso apresentador, que vai ser o nosso avatar, para vocês conseguirem acompanhar melhor as partes que a gente está falando, tá bom? Até já então, a gente vai conversando. Bom, a gente veio falar dos 3 fatores essenciais para análise antes de investir em um negócio. Como eu falei, quase ninguém avalia esses fatores. Eu trouxe um negócio aqui que é bastante tradicional, a gente tem mais de 500 shoppings no Brasil, né? Então com um número grande de lojas, e é sonho de consumo, né? As pessoas gostam muito dessa coisa de estar no shopping, né? Muito confortável e tal, mas podia ser qualquer negócio. Tá, então qual que é o exemplo que eu estou colocando aqui de negócio, que a gente inclusive conhece um pouco melhor, por isso que eu trago muito mais um varejo, né? Podia ser um serviço, etc. Exemplo estudado, então, loja de shopping com o dono gerenciando. Então, uma pessoa que está procurando um negócio que seja capaz de lhe dar uma renda com ele trabalhando, né? A pessoa que atualmente tem outra atividade ou nenhuma e está atrás disso. Então, vamos lá. Supondo que esse negócio investa R$300 mil no total, sendo que de instalações você coloca 230 mil. Esses são números aqui aproximados, fictícios, mas que não fogem muito de uma realidade qualquer aí, tá? Então, desses 300 mil, 230 são instalações. É o piso, é o gesso, é a vitrine, são os móveis, o cabeamento, E 70 mil são as taxas. Taxa shopping cobra taxa, CDU, se for uma franquia tem taxa de franquia, treinamento, etc, etc. Então, esses 70 mil, basicamente, você quando investe 300, você perde 70 e fica com 230 instalações. Dessas instalações, provavelmente 80 mil são instalações móveis, o resto fica lá na loja do shopping, né? Então, assim, você vai colocar 300 para poder trabalhar 300. É uma decisão bastante difícil, né? Uma decisão que tem que ser muito bem pensada, porque é muito dinheiro. Vamos considerar que esse negócio fature 100 mil por mês,
tá? Podia ser qualquer coisa. Para quem não conhece direito, o amarelinho aqui eu sempre coloco como possibilidades de variáveis, né, que mexe com a planilha inteira. Podia ser 200 mil, 500 mil, né, ou 50 mil. Deixando 100 mil aqui para ajudar até a gente a enxergar melhor o formato de cálculo. Vamos supor, esse é o primeiro ponto, que é a oportunidade. Eu vou entrar na oportunidade de novo, porque isso é uma teoria, existe muito material na internet, então procure. Oportunidade quer dizer renúncia. Então, assim, vamos falar de oportunidade de mercado. Supondo que você está renunciando a um salário de CLT de R$ 4.500, você ganha R$ 4.500 na carteira. Vai para o teu bolso lá uns 80%, mas você está lá na carteira R$ 4.500. Mas, se juntar vale transporte, vale refeição, plano de saúde, etc, você tem um benefício total de 6.750, legal? Então, a gente está falando aqui de você ter que renunciar a uma oportunidade atual, ou às vezes você está até desempregado, você acabou de perder o emprego, você, né, está em dúvida se você espera para entrar no mercado novamente, passar a pandemia, por exemplo, ou se você abre um negócio. Então, empregado ou não, se você tem esse potencial de ser, por exemplo, um supervisor de fábrica, né, que ganha 4.500, você CLT, então você considera isso como uma renúncia, uma oportunidade que você está deixando de lado. Tá? Tem muita gente que a gente vê por aí, eu tenho muitos anos aí no segmento de franquias, é a pessoa que ganha lá os 4.500 CLT e vê o outro dono de shopping faturando ali 100 mil por mês, com lucro de 10, 15 mil, tem mês que ele lucra 20 mil, aí outro mês não lucra nada, que nada média 10, né? Assim, nossa, o fulano de tal vendeu 300 mil aquele mês e lucrou 20. E eu aqui com meus 4.500 não sou ninguém, né? Tem muito isso, né, que a gente chama é um fenômeno de infelicidade ali com o próprio salário. E claro, cada um tem um perfil, né? Bom, aqui a gente travou a planilha com os 12% de lucro. A gente vai pular todo o DRE tradicional, porque a gente não está aqui para falar de DRE, e a gente quer entender a consequência no lucro final. Quando você faz uma análise que o lucro final dá 12% e você não considera esses valores que eu vou passar nos 3 fatores que a gente vai analisar agora, então você tem que tirar, subtrair desse lucro, no caso, o faturamento é de 100 mil, né? O faturamento é de 100 mil, se o lucro é de 12%, o lucro é de 12 mil. Tá? Se fosse 200 mil, ia ser 24 mil e a gente ia trabalhar com esse valor. Tá? Então a gente está falando que o negócio que você montou fatura em média 100 mil por mês, ou seja, mais de 3 mil reais por dia. Né? Na segunda-feira fatura 1.000, no sábado fatura 6 mil, e aí, né, você consegue chegar nessa média. Então você tem aqui o lucro de 12%, ou seja, 12 mil por mês. Legal? Eu estou colocando aqui a depreciação, que é um outro fator bastante esquecido no geral, só que ele é muito importante, gente. Por quê? Porque quando você fala a depreciação é menos de 1%, não considera, mas ele é menos de 1% do capital maior, que é o das instalações, não é 1% do lucro, não é 1% do faturamento, ele é 1%, aqui está 0,83, eu vou explicar por quê. Ele é 1% de um valor de 230 mil nesse caso que você investiu em instalação, nesse exemplo. Então ele é muito importante e as pessoas fazem pouco caso com ele normalmente. Eu estou afirmando isso porque eu já vi muitas planilhas de negócios com alto custo de instalação sem depreciação. Se o negócio tem custo de 10 mil de instalação, você considerar 1% é bem baixinho mesmo, né? Não vai matar a instalação de 10 mil, agora a instalação de 230 mil já é bastante considerável. Nesse caso, eu considerei 0,83% porque existe tabela contábil, né, por segmento, por tipo de negócio, que ele desvaloriza. Eu peguei aqui, por exemplo, um negócio onde as instalações elas depreciam 10% ao ano. Eu dividi 10 por 12 meses, tá? E estou todo ano fazendo o negócio 10% mais depreciado e jogando a diferença para o ano que vem. Então, por exemplo, ele começou aqui com depreciação mensal de R$ 1.916, ou seja, se você coloca 230 mil no negócio, segundo as tabelas contábeis, ele vai depreciar R$ 1.900 por mês, beleza? E por final, o terceiro ponto é o valor do dinheiro no tempo. Eu estou considerando que você está com dinheiro aplicado, esses 300 mil, num local que você está tendo retorno de R$ 900 por mês, tá? Pode ser mais? Pode ser mais. Então, um apartamento de 300 mil, por exemplo,
Hoje você consegue alugar ele aqui em São Paulo, por exemplo, na faixa de R$ 1.500. Tá? E isso que o apartamento é um investimento, posso dizer que atualmente bastante seguro, mas que não é o melhor dos retornos. Poupança está muito pior, né? Depois ali do poupança 2,1% ao ano, a poupança virou um negócio muito, muito ruim. Mas tem outros investimentos, tá, com juros baixos que a gente pode encontrar aí, com, por exemplo, a própria Bolsa de Valores, nos últimos anos, acima dos 10% ao ano. Mas beleza, eu estou considerando 0,3% porque é o que você tem na mão, tá lá no fundo, está preso, etc. Tá? 0,3%. Podia colocar 1% ao mês aqui, se você souber ganhar 1% ao mês. É o custo de oportunidade do dinheiro. Então a gente falou da oportunidade do trabalho, que você sai de um trabalho de 4.500, você vai considerar a depreciação que quase ninguém considera nas planilhas, de 0,83, e que o teu dinheiro está rendendo esses 300 mil 0,3% ao mês, beleza? Daí a gente vai aqui para uma planilha, eu vou abrir ela aqui embaixo, só para vocês verem a dimensão dela, mas prometo que vai ser bem reduzido e rápido. Tá? Ela tem essa dimensão, tá? E a gente vai passar só o resumo do resumo, tá? Para vocês entenderem a análise. Deixa eu deixar um pouquinho maior. Aqui acho que ainda não dá para ver. Aqui acho que já dá para ver. Bom, galera, então vamos lá. Eu peguei um DRE inteiro, um business plan, um plano de negócio, e cheguei aqui tem um investimento de 300 mil, só voltando que já estava lá em cima, 70 de taxas, que você já perdeu quando comprou as taxas. Na hora que você pagou para o shopping entrada de 20 mil de taxa do shopping, você já perdeu. Tá? Você não vai receber quando você for embora. A taxa de franquia, o CDU, dependendo do valor também você não recebe e tal. As instalações, que é o que vai estar dentro da loja, uma coisa vai estar na tinta da parede, outra coisa vai ser o móvel que você pode levar embora ou vender quando você for embora, tá? E o total investido, então, 300 mil reais. Aqui é a linha final do seu DRE, que você não considerou esses três fatores, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, o lucro mensal, você chegou lá em 12%, 12 mil por mês. Aqui nessa tabela ao lado, eu tenho os meses de referência para você ver a evolução do negócio. Então, o mês 6, mês 12, mês 24, 36, 48, 60. Ou seja, é um plano de negócio para 5 anos. Eles estão tudo aqui para o lado, mas a gente está trazendo aqui só um resuminho para vocês. Estou considerando que todos os meses ele tem o mesmo lucro, o mesmo faturamento, tá? Ele pode crescer, pode descer, ele pode ser qualquer coisa, mas a gente está travando aqui pela didática, beleza? Quase todos os fatores eu estou colocando em cima o mensal e embaixo o acumulado. Então, por exemplo, aqui eu já estou no mês 6, tá? Então eu já acumulei aqui, os 3 primeiros meses não tivemos faturamento, porque foi obra, e do mês 4, 5 e 6, ele acumulou 36 mil. Depois do mês 12, 108 mil. Então ele teve o faturamento acumulado, então ele acumulou de lucro acumulado, ele acumulou de lucro em 5 anos 684 mil, que quer dizer 12 vezes 60 vezes, menos os 3 meses que eram os 3 primeiros de obra, sem lucro, beleza? Aqui é o fluxo de caixa desse negócio, que não tem os fatores que a gente está falando. Então, o fluxo de caixa, olha só, no 6º mês, ele já tem esse fator. E aqui, olha, onde tem vermelhinho é porque está negativo. Então, você colocou 300 mil, no 6º mês, o fluxo de caixa, ele já está aqui recuperando um pouco. No 12º mês já recuperou mais um outro pouco. No 24º mês, olha, faltam só 4 meses para ele chegar no ponto de equilíbrio, né, para você pagar o seu investimento. E a partir, então, ali, por exemplo, né, do 5º mês do 3º ano, do 4º ano, você já consegue começar a ter lucro, né? Você já está com o teu dinheiro no banco, já começa a ter lucro, já retornou o teu capital, beleza? Daí você vai começar a botar a partir daí 12 mil no bolso, além daqueles 300 que você já tinha. Essa conta é que normalmente os franqueadores fazem quando você lê lá, por exemplo, o meu negócio dá retorno entre 24 e 36 meses. Inclusive a Maramix, que é a franqueadora que eu faço parte, a gente também faz assim, tá? E a maioria faz assim. O retorno entre 24 e 36 meses é quando o franqueador fala, então abre a conta. A conta é essa, um DRE completo que chega lá no percentual, né, estatístico, né, ou chegado mesmo, ou planilhado, ou sugerido, né, cada uma tem um método e existe aqui então um lucro e um prazo, tipo, o meu retorno dá entre 24 e 36 meses. Beleza, é o que eu fiz aqui, joia?
Agora, se eu vier para colocar os 3 fatores que a gente falou, que é depreciação, o custo da oportunidade, que é o seu trabalho se você estivesse trabalhando, e o dinheiro se você tivesse investido, a gente tem um outro cenário. Tá? Então eu vou inserir aqui. A oportunidade de salário é de 6.750. Eu acho que está muito pequeno, eu vou aumentar um pouquinho aqui. 6.750, ele é um custo ele é o teu salário de 4.500 mais os benefícios, tá? Então vamos supor que seja os benefícios. Se você ganhasse 20 mil, então ia ser tipo muito mais proporcional. Se você ganhasse nada, ia ser uma outra proporção. Então eu coloquei um valor aqui que eu imagino que você, que acumulou algum capital, que tinha mais algum outro, que juntou com mais alguém da família, conseguiu chegar nos 300 mil, beleza? Então tá bom. Então você tem os 6.750, então cada mês aqui de todo esse período você vai adicionar 6.750. E esses meses aqui são só as referências, tá? Aqui os 60 meses para cá tá aqui, ó, 6.750, beleza? Mas a gente não vai mexer com a planilha mês a mês porque é muito conteúdo. E aqui o acumulado, né? Se você estivesse acumulando esse dinheiro aqui, você vai acumulando aqui embaixo. Então depois eu volto tudo e comparo lá em cima, mas você teria acumulado com 60 meses 450 mil entre salário e benefício, beleza? Vamos voltar aqui. Agora eu tenho o valor do dinheiro do tempo. Supondo que você pega esses 300 mil e invista com aquela taxa que a gente colocou lá em cima, lembra de 0,3%? Você vai ter esse dinheiro aqui. Então esses 300 mil investido ao final de 60 meses vai virar 357 mil. Ele rendeu 57 mil. E a depreciação, acabou que eu dei um zoom aqui, ele ficou errado, vou quebrar ele então. A depreciação, ele teve, coloquei de 10% ao ano, ou 0,83 por mês, ele vai tendo uma queda aqui, tá vendo, ano após ano, porque a gente fecha o ano, deprecia a empresa 10%, fecha o ano, deprecia mais 10% do ano anterior. Então ele vai depreciando aqui. Sendo que então, no final das contas, as oportunidades, essas 3 oportunidades somadas, elas estão quantificadas aqui, por exemplo, em 9.578, 9.594, 9.400 por mês, tá? Isso vale por mês. É a decisão que você tomou entre essas 3 oportunidades, ou 2 oportunidades, uma depreciação que você não considerava, elas estão aqui somadas, tá? Agora, se eu subtrair o lucro do negócio menos a oportunidade, é um negócio que dá por mês 2.400, 2.400, 2.500, 2.700, 2.870 e no final está dando 3 mil reais. Por que ele está aumentando? Se o lucro está estacionado, porque a depreciação está abaixando, em consequência disso, o resultado da soma dos 3 está baixando. E a gente tem, então, se eu considerar por esse ponto de vista, aqueles meus 300 mil com este lucro, eu estou falando de um negócio que deu 60 meses e você ainda deve praticamente metade do caixa. Você não pagou metade do caixa. E que o lucro real, considerando esse cenário, está na faixa de 2,5% a 3%. Entenderam a nova lógica do negócio? E abrindo aqui outros números, por exemplo. Então a gente tem aqui os 300 mil poderia estar no seu bolso, e 357 mil, e você continuar com a mesma, com as mesmas oportunidades e não gastar nada, né? Ou você poderia simplesmente investir em qualquer outra coisa. Enfim, tá meio, né, tá meio esquisita a minha explicação, né? Mas o ponto é, se você não considerar que você tem essas oportunidades, essas 3 oportunidades, você vai errar na sua projeção. Se você fala assim, não, Rafael, mas eu nunca mais ia querer trabalhar mesmo e meu sonho é ter uma loja. Aí tá tudo certo, então você considera que a tua oportunidade seria 0. Né? Vamos fazer algumas simulações? Por exemplo, se a minha oportunidade seria 0, porque eu não quero trabalhar em mais nada se não for para ter uma loja assim. Mas se a oportunidade fosse 0, aí o negócio, aí você não tem custo de oportunidade, só tem custo do dinheiro e da depreciação. E daí, olha, o negócio daí ele retorna até 36 meses. Agora, se a sua oportunidade for para ganhar, por exemplo, 9 mil por mês, por exemplo, para quem acumula 300 mil, ou o dinheiro não é próprio, ou tem que ter um bom salário, né? Então vamos lá. A pessoa ganha 10 mil. Se ele ganha 10 mil, baixa aí, mano.
ele considerando que tem o custo de oportunidade, tipo, vou trocar esse salário de 10 mil porque eu quero ter o lucro que aquele meu amigo está tendo na loja, que é de 12% ou de 12 mil ao mês, porque os meus 10 mil na CLT vira 8 no meu bolso, então eu acho pouco. Eu já vi ele ganhando 30 mil no mês, né? Só não viu um mês que teve prejuízo, né? Ele só viu o mês de dezembro e não viu de janeiro. Então daí, olha, o negócio então não é muito valorizado para ele, né? Não faz muito sentido, a não ser que seja por outros fatores. Da parte financeira, não faz sentido. Entenderam? Então é isso, pessoal. É mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. É um assunto que dá muito pano para manga, mas tem muitas outras variáveis para a gente poder considerar e a gente pode a qualquer momento voltar a falar disso. Se vocês quiserem a planilha, eu mando aqui para vocês também, tá bom? Agradeço bastante aí o contato. Muito obrigado, uma boa noite. Canal do Engenheiro Tabajara.